Olá, gente! Hoje eu vou falar de Salmo 44, que fala sobre o apelo divino, pelo auxílio divino. E esse salmo também foi feito pelos filhos de Corá, dedicados a Davi. E o salmo inicia da seguinte forma: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais não têm contado o que outrora fizeste em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza, pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes dele. O salmo ele começa com os filhos de Corá, enfatizando que todo conhecimento que eles possuem hoje de Deus são os conhecimentos que eles aprenderam sobre tudo o que eles ouviram de seus pais contarem e tudo aquilo que eles têm presenciado o Senhor fazer, e de como eles relatam que foi a conquista da nação que Deus prometeu dar ao povo de Israel por herança, quando este saiu do Egito, quando estava saindo daquele período em que eles estavam escravizados. Mas essa conquista, ela veio cercada de lutas e opressões por parte de muitos povos. Não foi uma conquista fácil de ser tida, porque ela não foi assim simplesmente sair da terra e entrar na terra prometida. Não, essa conquista só foi possível porque Deus estava à frente de todas as atitudes que aquele povo tomou por ser Israel, um povo que tinha uma promessa da parte de Deus. E o salmo continua: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos os pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobristes de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o seu nome, o teu nome. Então, nessa parte aqui do Salmo, a principal atitude que os filhos de Corá faz uma questão de ressaltar é a atitude do povo da linhagem de Jacó, do povo de Israel, que foi a de reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida, a vida de cada um deles, pois só por Deus eles alcançariam a vitória contra os inimigos, de serem livres, de servirem de motivo de vergonhas de escárnio perante as outras nações. Vitória que só seria possível pela direção de um Deus, e não apenas na força e no armamento humano. Isso por si só já é um motivo para o homem prestar honras, glórias e louvor continuamente a Deus. E o Salmo prossegue dizendo: Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais como nos nossos exércitos. Tu não fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelha para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio, quer dizer, vergonha, dos nossos vizinhos, motivo de escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Expôs-nos por ditado entre as nações, alvos de meneios de cabeça
entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim, a minha vergonha. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos dos que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Nessa terceira parte desse salmo, ela mostra que os feitos pelos filhos de Corá, eles veem que Davi deixou transparecer uma parte, uma grande mudança que houve no sentimento de Davi frente à ação de Deus que estava tomando sobre ele e o seu reinado. E Davi expõe a sensação que ele está sentindo de abandono, de que ele sentia por parte de Deus em relação aos seus inimigos e diversas nações que se levantavam contra eles, porque essas agora passaram a menear e dizer: confiou em Deus, olha aí o que deu. E elas passaram a debocharem da nação escolhida do Senhor. E aqui nessa parte do texto, Davi deixa de exaltar e engrandecer a Deus pelo sustento que ele e o seu povo recebiam do Senhor nos momentos de batalha, pelo livramento de seus inimigos, e passa a apresentar a Deus um grande lamento por se sentir envergonhado diante dos olhos das demais nações, uma vez que o seu povo passou a ser levado por despojo a diversas nações. Mas acontece que esta atitude de Deus para com Israel, para com Davi, ela não surgiu do nada. Há muito tempo o Senhor já advertia que se eles se deixassem errar nos seus caminhos, se eles não se observassem continuamente tudo o que o Senhor tinha estabelecido, eles seriam tratados dessa forma, porque assim Deus trataria com eles e serviria de exemplo para as demais nações, que o Senhor não deixa que o seu nome seja envergonhado. E além do mais, essa forma de tratar com o seu povo serviria de testemunho para as outras nações, de que o Deus que o povo de Israel serve, o povo governado por Davi, realmente é governado por um Deus vivo. Deus sempre avisou, mas pelo visto eles não levaram isso muito em consideração e agora estão reclamando. E o Salmo prossegue dizendo: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nós esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com a sombra da morte. Aqui neste salmo, Davi, ao continuar a expressar o seu sentimento, ele mostra que apesar de todo o sofrimento enfrentado por ele e pelo seu povo, Israel, eles não se esqueceram nem violaram a aliança firmada por Deus. Pelo contrário, eles permaneceram firmes, segundo as exigências do Senhor, e a falta da sensação de cumprimento da aliança firmada por Deus a eles, isso os deixou atônitos, deixou a eles sem entender o motivo pelo qual eles não conseguiram perceber a fidelidade do Senhor em protegê-los nos momentos da adversidade. O povo, diante do seu sofrimento, ele não conseguia entender que o seu sofrimento era para mostrar às outras nações que há um Deus que fala e cumpre a sua palavra. Há um Deus que, embora o povo tenha mantido seus olhos firmes na promessa, na aliança que o Senhor fez com eles, eles habitaram em nações em que essas estavam corrompidas. E, às vezes, eles não se corromperam adorando falsos deuses, mas por um deslize ou outro, pode haver de ter cometido, de algum costume, ter
sido assimilado no seu meio sem que eles percebessem. Bem, o Salmo diz o seguinte: se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Davi aqui faz uma revelação de que ele entenderia perfeitamente essa forma com que o Senhor Deus está tratando a ele e o seu povo, por esse sofrimento, por essa atribulação que eles têm sofrido por parte dos demais povos. Mas se eles não tivessem observado a aliança estabelecida por Deus. No entanto, segundo Davi, o povo não se desviou, não se corrompeu com outros deuses, nem com os hábitos de outros povos. Mesmo assim, o povo foi ceifado. Davi, ele não conseguiu alcançar, ele não conseguiu entender que até na morte do justo, o Senhor faz separação, ele faz diferença. Um exemplo disso foi de quando Estevão estava morrendo. Todo mundo, quando está morrendo, entra em desespero e a maioria fala palavras que não deveria falar, faz promessas que não deveriam ser feitas e dizem que cometeram atos que não cometeram para se ver livre daquele pecado. E Estevão não. Quando Estevão estava sendo apedrejado por ser seguidor do Senhor Jesus Cristo, ele não se deixou afastar da comunhão com o Senhor e ele morreu. E ali naquele momento, ele ainda foi capaz de orar por aqueles que o apedrejaram. E isto, embora seja triste da gente saber, serviu de testemunho para muitas pessoas. Por isso que Deus deixou que alguns, uns e outros, fossem ceifados. Porque Deus sabia que mesmo nessa ceifa, eles poderiam ser testemunho da grandeza do Senhor. E o Salmo diz: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeite para sempre. Porque escondes a face e te esquece da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que apegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Aqui o salmista, os filhos de Corá, eles terminam com um clamor de que Davi fez a Deus, de que Deus volte o seu olhar de misericórdia novamente para ele e para o povo, em nome da aliança que foi firmada por Deus com eles. Davi enfatiza que ele considerava o sofrimento vivenciado por ele e o povo de Israel como algo injusto pelo qual eles estavam passando, pois eles permaneciam nos preceitos divinos. Mas Davi não sentia o cuidado do Senhor sobre eles. Assim, ele creu que só através da súplica Deus voltaria o seu olhar em direção ao povo e, por fim, ao seu sofrimento. Então, aqui, neste Salmo de número 44, Davi eleva ao Senhor que ele venha em auxílio divino a ele e ao povo, para que eles não continuem sofrendo na mão de povos estrangeiros, povos que não temem ao Senhor, que não se debruçam no altar de Deus e não prestam honras, glórias e louvor ao Senhor. Que Davi faça diferença entre eles e as demais nações e que não os deixe permanecer como motivo de vergonha, de escárnio, de riso e de deboche. Que o Senhor o abençoe e te guarde. Que da mesma forma o Senhor possa te sustentar e vir em seu auxílio e no meu auxílio em momentos de sofrimento, porque nós cremos que, embora a situação pareça estar perdida, com o Senhor
nós ainda podemos nos achegar diante dele e clamar por socorro. E Deus não fará surdo os seus ouvidos. Amém? Que o Senhor te abençoe.